Hoy entrevistamos a un artista que forma parte de la élite internacional. El brasileiro Irán do Espíritu Santo se sienta con nosotros para hablar de la obra que presenta por primera vez en España en la compostelana Galería SCQ. Un trabajo de corte minimal, conceptual y racionalista, que juega con la percepción del espectador y consigue transformar el espacio de la galería. Vamos a saber más datos sobre su biografía. Irán do Espíritu Santo nació en Mococa, Brasil, en 1963. Es uno de los más importantes artistas contemporáneos con reconocido prestigio a nivel internacional desde hace décadas. Sus trabajos han sido exhibidos en museos y galerías de todo el planeta, como la prestigiosa St. Kelly de Nueva York. Ha sido incluido en colecciones de muchos museos importantes, como el MoMA de Nueva York, el de Arte Moderno de San Francisco, el Iris Museum de Dublín, el Maxi de Roma o el de Arte Contemporáneo de San Diego. Su obra pública se reparte por Europa y América Delante y sus trabajos, ya sean instalación, grabado, esculturas, pintura o diseños, han sido admirados en la Bienal de Venecia, Sao Paulo y la de Estambul. Es la primera vez que individualmente expone en España y lo hace en una galería precisamente ubicada en la Ciudad del Apóstol, SCQ. Encantados de que hayas acudido a nuestra llamada. Obrigado. Es la primera vez que Irán do Espíritu Santo expone en España y todo un lujo que lo haya hecho precisamente en Galicia y en una galería de reconocido prestigio, SCQ. ¿Qué es lo que te ha llevado y lo que te ha interesado de este espacio expositivo? Foi um convite feito pelo Adolfo Sobrinho, o dono da galeria, e particularmente me interessou o fato de ser em Santiago de Compostela, que é uma cidade bastante emblemática, com muitos significados já dados pela história e tudo mais. E também por explorar um novo espaço, uma nova cultura, tudo mais. ¿Has tomado como referencia el contexto del lugar? De certa forma, sim, eu sempre levo em conta o contexto, o espaço físico, não exatamente as questões culturais ou sociais do lugar, porque os projetos já eram projetos que estavam encaminhados, não? Mas sempre é uma adequação ao espaço expositivo, ao espaço físico de cada lugar. Y en este caso, muchos ciudadanos de a pie, al entrar en la galería, pueden ver, percibir en un primer momento una obra muy hermética. ¿Hay unas claves que pudieran desvelar algo de tu trabajo, del significado? Não sei se existem chaves muito claras, né? Eu prefiro deixar para o espectador, mesmo que seja um espectador desavisado, não especializado, não acostumado com arte contemporânea, eu prefiro deixar para esse espectador descobrir por si mesmo os significados, mesmo que não sejam os significados que eu pensei, porque eu acredito que as pessoas, mesmo as não especializadas, sempre trazem o seu próprio repertório, a sua própria interpretação para o trabalho. E muitas vezes essas pessoas que vêm falar, algumas vêm falar comigo, me trazem interpretações surpreendentes, aspectos do trabalho que eu acho que são válidas e que eu não havia jamais pensado. Es frecuente que intervengas paredes. En este caso, bueno, has transformado dos de las paredes del fondo de la galería totalmente. Y no es la primera vez, en otras ocasiones las has recubierto con ladrillos, incluso con azulejos. Un aspecto muy constructivo. ¿Con qué intención? Bem, essa digamos, é um procedimento que eu estou adotando no meu trabalho há muitos anos. Desde o começo dos meus primeiros anos de estudo, me interessou muito a relação das imagens com o espaço arquitetônico, né?
um interesse muito grande pelos afrescos, pela arte da Renascença, em que as imagens e a arquitetura estavam juntas, não eram desassociadas como são hoje. Portanto, isso é um interesse de como se recebe a imagem e que essa imagem tem uma dimensão arquitetônica. Algún trabajo se nos aparece como desconcertante. Pienso en el título que pones en el espacio un poquito más abajo, que se titula CRTN. Son diseños de larga seriación. Si les ponemos las vocales, aparecen cortinas. ¿Qué significa? ¿Nos puedes desvelar algo de este trabajo? Sim, claro. Bem, esses desenhos são parte de uma série bastante longa que eu comecei há anos atrás, mas esses especificamente são desenhos maiores, eles eram ainda menores, ainda mais discretos. Mas de qualquer forma, o procedimento e os materiais e mesmo, se queres, o significado do trabalho continua o mesmo. CRTN realmente são as consoantes da palavra cortina, e eu achei interessante colocar esse título porque essas linhas paralelas que muitas vezes vêm aparecer imagens de cortinas e tem toda uma ideia também simbólica do plano do desenho como uma cortina. Pode parecer ao infinito, que chegam ao infinito. Sim, e tem toda uma questão da tradição da representação como janela, não? E ali existe uma ambiguidade entre a abstração e a figuração, que é uma ambiguidade que está em quase todo o meu trabalho, que é um assunto que me interessa muito. Nesse caso, as consoantes soltas que deixam a palavra mais abstrata têm essa relação com a realidade dos próprios desenhos, que podem ser vistos como desenhos abstratos, mas às vezes pode trazer uma leitura figurativa de cortinas com variações de luz. En este caso, pues tenemos un referente muy lejano, el de Robert Ryman, pero en otras ocasiones esos objetos de corte doméstico pues nos recuerdan más a los ecos pop, incluso lejanamente a Duchamp, muy diferente, digo, porque tú no olvidemos que haces esos vasos, por ejemplo, vasos de cristal, los elabora todos el artista, sí. No es un objeto encontrado. Incluso a Warhol, já digo, ecos lejanos. Sim, eu creio que o meu trabalho ele é bastante ecumênico, no sentido de ter influências muito variadas e bastante dispersas assim, na história da arte, né? E eu procuro não fazer referências diretas a um artista específico ou um movimento específico, mas existem alguns movimentos, algumas linhas estéticas que me interessam mais, como o minimalismo, como o abstracionismo, de uma maneira geral, de todo o século XX, e a arte conceitual, né, que são tendências que me interessam mais que, por ejemplo, que o expresionismo, digamos. Sí. Pero, y también los clásicos, porque al revisar trabajos de paisajes, por ejemplo, en esas correcciones que hiciste, donde vemos prismas, bueno, prismas minimalistas que nos recuerdan a construcciones megalíticas, pero por ahí se esconde algo de Durero, de la perspectiva. Bem, parece essa relação desse trabalho específico que se chama Correções, que é também uma série de esculturas em pedra, em granito. Durero é Durero, se diz? Sim, Durero, em Espanha. Durero, em Espanha. Acaba sendo uma referência porque, por causa da gravura tão famosa, a Melancolia, mas não foi essa a minha referência de partida, né? Porque essas pedras que eu trabalho, elas são colhidas diretamente da natureza
e são cortadas respeitando as formas originais delas. Portanto, por isso o título Correções, é como fazer uma correção da natureza. E nesse sentido, eu digo que tem uma referência genérica com a Renascença, com a visão, digamos, científica da natureza, de enxergar a natureza como uma manifestação geométrica, de geometria, de relações matemáticas, esse tipo de coisa, mas feitas de uma maneira bastante bruta até, ¿no? Eres muy perfeccionista a la hora de elegir los materiales. Ahora me fijo que las piezas de granito de Zimbabue han sido realizadas en Italia, se han traído de allí. Sim, eu tenho realizado esculturas na Itália desde 2003, portanto há 7 anos já. E eu cheguei ali porque eu não conseguia realizar esses projetos no Brasil. Alguns eu consigo muito bem, mas nesse grau de perfeição que alguns projetos exigem, eu não conseguia e acabei tendo que ir para a Itália, que é um lugar onde se tem uma grande tradição, a cidade da Toscana, chamada Pietrasanta. Eles têm uma tradição muito antiga. Michelangelo já escolhia seus mármores em Pietrasanta. Então, me dei muito bem ali e continuo produzindo esses trabalhos. Sí. Bueno, muito bem, dices. Bueno, grandísimamente bien, diríamos, porque has inaugurado el edificio El Massi de Roma, de la gran arquitecta de reconocido prestigio internacional, Zaha Hadid, con esas piezas, precisamente con esas piedras. Todo un lujo que hayas también participado, representado a tu país en la Bienal de Venecia. Você quer que eu diga algo sobre essa relação com a Itália? Sim. Bem, a relação com a Itália vem talvez da minha própria família, porque eu tenho uma ascendência italiana. E eu sempre tive um interesse especial pela Itália, tanto por isso, por histórias familiares e pela arte também. Agora, essas pedras que estão no Maxi, estão agora lá nessa exposição que inaugura o novo espaço, por uma ironia, foram feitas no Brasil, não na Itália. E é porque esse trabalho foi adquirido pelo museu, faz parte da coleção do Maxi. E a Bienal de Veneza eu participei 2 vezes, a primeira em 1999, representando o Brasil, e a segunda em 2007, escolhido pela curadoria geral, que era do Robert Storr naquele ano, e foram essas minhas experiências, por enquanto. Si hablamos de producir obra, de los modos de producir obra, tenemos que la Galería SCQ se ha implicado al máximo. Hoy vamos a escuchar la opinión de un entusiasta, un miembro de la propia galería, Raúl Villalba. Irán do Espíritu Santo es uno de los artistas brasileños más destacados del panorama actual, no solo brasileño, sino también internacional. Su obra ha sido presentada en numerosas exposiciones individuales, como en ferias y bienales, como la Bienal de Venecia, la Bienal de Sao Paulo o la reciente Bienal del Mercosur. Su obra ha inaugurado también importantes museos, como el Museo Imma de Dublín, así como está presente en el Maxi de Roma. Es su primera exposición en la Galería SCQ, así como su primera exposición en España. En esta exposición podremos ver lo que es el ejemplo de la obra de Irán a través de varias piezas de granito, como murales en la pared, un mural en degradado del blanco al negro, que juega con la percepción óptica, el efecto profundidad. Una serie de juegos que están presentes en toda la obra de Irán, así como piezas de granito negro y papeles y dibujos, así como piezas en vidrio o espejo. Es un paseo por toda una trayectoria, sino un ejemplo de trabajo de toda su faceta artística. Creo que es una
una obra muy pura, muy limpia, con una base minimal importante, que coge objetos sacados de la vida cotidiana en ocasiones, que él transforma, que les da una pureza y un sentido diferente, así como el color es también, o la ausencia de color en la obra de Irán es también representativo, siempre en una escala de blanco, gris y negro. Retomamos las palabras de Raúl, le damos las gracias y te preguntaremos primero qué te ha parecido y después si ves la vida en blanco y negro y solo con pequeños matices. Bem, eu creio que o Raul colocou bem coisas todas sobre o meu trabalho, mas a questão do preto e branco é uma constante, sim, mas eu realmente não vejo a vida em preto e branco. Não, eu creio que essa predileção pelos tons neutros, ou por poucas cores, ou quase, praticamente eu trabalho sempre com uma cor específica, é para concentrar a percepção. Tem um sentido bastante prático, eu creio, no trabalho, né? Para não se distrair, é uma coisa que, para mim, vai melhor com a ideia, né? Com a pureza de uma ideia, com a concentração sobre uma ideia. Idea, hay mucho de crítica social, económica, lo podemos plantear en series, en instalaciones como las de las monedas esparcidas por el suelo. Bem, algumas vezes sim. Eu creio que o trabalho tem um denominador comum, como eu já disse, do interesse pela relação da abstração com a figuração e um interesse pelos materiais, pelo sentido, pelo significado dos materiais, mas é claro que um artista vive no seu tempo e eu acho que é impossível de alguma forma, não comentar esse tempo que se vive. No caso das moedas, essas moedas foram feitas um pouco antes da invenção do euro. Então elas ainda eram moedas espanholas, baseadas em moedas espanholas, italianas, de vários países onde eu tinha estado. E elas guardam os materiais e as proporções originais de cada moeda. Então elas têm uma relação muito física com o objeto representado, né? Mas são cilindros perfeitos, sem insígnias, sem números e etc. e tal. Eu pensava ali sobre a questão do valor real e do valor simbólico, né? Do valor real representado pelos metais em si, né? O cobre é o cobre sólido, é um disco de cobre sólido, portanto tem uma relação com o valor real do material, né? E tudo mais que se possa pensar sobre isso. Sí. Otra vez es el valor simbólico de elementos tan significativos para ti como la bandera de tu país, una bandera colorista, pero que la dejas también en blanco y negro y la conviertes en una noche romântica. Bem, a bandeira brasileira é conhecidamente uma bandeira muito colorida, com uma frase positivista, que é ordem e progresso. Tem o verde, representação das matas, o amarelo é o ouro e o azul é o céu. E nós fomos crescemos com essa ideia, né, do Brasil como um país muito alegre, mas tem um lado bastante negro, né? E esse trabalho eu fiz em 1998, que era um período particularmente complicado no Brasil, porque já não vivíamos numa ditadura, já estava estabelecida a democracia, assim chamada, mas foi um período digamos, de concretização do neoliberalismo no Brasil. Eu creio que aqueles anos foram bastante significativos nesse sentido.
eu nunca tive um grande entusiasmo por essas políticas e naquele momento parecia que o Brasil estava acontecendo algo de muito moderno, mas o Brasil ainda, e ainda é hoje, eu creio, existem coisas muito retrógradas, muito arcaicas ainda no Brasil. E essa ideia da bandeira, fazer a bandeira negra, é como se apagasse essas cores e voltasse para o sentido original daquelas estrelas que sobraram, que isso sim tem uma leitura bastante poética, que aquela configuração de estrelas é o que seria o céu no dia da proclamação da República no Brasil, em 1989. Entonces seguimos con Brasil. ¿Qué significó para todo el arte brasileño la figura de Marco Antônio Villaça? Bem, o Marco Antônio, ele foi o primeiro galerista que realmente levou a arte brasileira mais incisivamente para fora, que investiu de uma maneira que não se fazia antes. Ele não teve medo nem pudores nesse sentido. Então, ele realmente levou a arte, eu digo, a arte brasileira em relação ao sistema de galerias, né? Eu acho que também não é ele teve grandes méritos, mas a arte brasileira já estava lá, né? É uma questão muito ligada ao mercado e foi muito importante e fez muito bem para a arte brasileira nesse sentido. Es que de hecho, Irán, nosotros vemos que la presencia brasileña está en las ferias más reconocidas y prestigiosas del mundo, los artistas brasileños por doquier. Aquí en Arco fuisteis país invitado. Sin embargo, la presencia española domina muchísimo menos. ¿Qué es lo que pasa? Bem, eu não sou um especialista em mercado de arte. Nós vemos as coisas acontecendo e eu acho que existe um interesse especial pela arte brasileira. Acho que por muitas questões. Eu acho que a arte brasileira tem as artes plásticas brasileiras no momento têm uma relevância porque ela tem uma vivacidade, ela tem uma vibração. Mas eu também digo que isso já estava lá, né? E parece que foi descoberto nos últimos 10, 15 anos. Creio que é uma questão bastante do mercado também, né? Que os mercados precisam de novidades, sim, precisam de... Então eu não vejo isso... É bom para nós, claro que é bom, mas eu não vejo isso como uma coisa reveladora, entende? Un trabajo de corte minimalista, tu estética incluso. Tu casa, que la hemos localizado en internet, es una preciosidad, una maravilla por esas líneas sobrias, minimalistas y el espacio por todos lados. Sin embargo, rompes esa estética en un jardín también diseñado por ti, pero ya muy cambiado. Bem, você quer que eu diga algo sobre a relação com a casa, é isso? Bem, eu tenho uma paixão por arquitetura, sempre tive, desde criança. E assim que eu pude, tive os meios, eu pensei em construir uma casa com um estúdio juntos, da maneira que eu pensava, que eu sonhava. E para isso eu procurei arquitetos que tivessem uma linguagem que fosse, claro, uma linguagem que me agradasse, não exatamente que tinha a ver com o meu trabalho, mas eu acho que a gente vive de uma maneira, tenta se viver de uma maneira harmônica. Então eu encontrei esse escritório de arquitetura em São Paulo, que se chama MMBB, que segue uma tradição de arquitetura paulista, uma arquitetura bastante feita e desenvolvida em São Paulo, que é o que se usa muito concreto e tem uma tradição do modernismo, claro, mas que com qualidades bastante locais. Vemos las cualidades poéticas de toda tu obra. Mira, estamos viendo las bombillas. Esas bombillas, bueno, es pura poesía.
como esos platos, muchas veces platos en los que comemos, pero que se convierten en platillos volantes, muy poético. Bem, as lâmpadas são elementos bastante recorrentes no meu trabalho, não só as lâmpadas, mas objetos que emitem luz, como abajures, velas, coisas assim. E os outros objetos domésticos também, que eu uso como as latas ou os pratos, eles estão inseridos nessa ideia de ver relações geométricas dentro dos objetos do cotidiano, né? Eu explico melhor isso em relação ao que eu disse antes sobre a relação entre representação e abstração. É uma maneira de perfeccionar os objetos do cotidiano, né? E ver nesses objetos essas relações que são calcadas numa abstração. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Sí. Has estado en muchas bienales, también de manera colectiva estuviste en Arco y, bueno, en la Bienal de Sao Paulo. Una bienal de esas características, ¿qué significa para tu país? Bem, a Bienal de São Paulo começa nos anos 50 e tem um significado bastante importante no sentido que foi uma porta de entrada para influências diversas e intercâmbios mais constantes entre o Brasil e o resto do mundo. Nesse sentido, tem uma importância grandíssima, né? Eu acho que teve mais antes, porque hoje em dia se tem uma facilidade de comunicação e as pessoas transitam muito, mas naquele tempo isso não existia. Imagina, as pessoas não vinham para a Europa com tanta frequência. E é claro que a maioria das pessoas não vem para a Europa ou para os Estados Unidos, ou vão para os Estados Unidos com frequência. Então, essas mostras, essas grandes mostras, não só a Bienal, tem uma importância muito grande nesse sentido. Pero todavía al ciudadano de a pie le falta mucho por llegar a... Lo ve como algo elitista. Hay un camino todavía por avançar, vamos, passos por aí. Em relação à Bienal, sim. Disso. Olha, eu não diria que a Bienal seja elitista, porque ela é um evento já bastante integrado à vida da cidade. Pois isto nos encanta, que seja assim. É verdade. Acho que é uma coisa quase milagrosa, porque todo o universo da arte é bastante elitista, não? Mas a Bienal tem uma visitação enorme, tem uma visibilidade muito grande. Então, nesse sentido, é muito bom. Eso es maravilloso. Bueno, es la primera vez que estás en Galicia. No sé qué impresión te ha quedado de nosotros, todavía te falta tiempo. No sé si has pasado este año la Puerta Santa, si tienes mucho de religioso dentro. Não, de religioso não. Mas eu achei uma cidade encantadora, lindíssima, e as pessoas bastante familiares. Eu creio que os espanhóis, pelo menos dessa região, são bastante parecidos com os brasileiros. Bueno, pues nada, todo un placer, un lujo, y estamos encantados de que hayas acudido a nuestro programa, Irán. Prazer é meu. Es un honor que nuestras galerías apuesten por firmas internacionales. Hoy lo ha hecho SCQ, apostando por una firma de élite, Irán do Espíritu Santo, con un trabajo minimal, racionalista, que juega con la percepción y el engaño del espectador. Envuelve el espacio al punto de transformarlos. No pueden perderse esta cita, SCQ. Y nosotros, como siempre, aquí hasta la próxima semana.